Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre bactérias, então? Vamos dar continuidade para o nosso terceiro capítulo, beleza? Na aula de hoje, a gente vai falar de forma mais específica sobre utilidades e nocividades das bactérias. É uma matéria bem tranquila, tá? E vocês vão perceber como que a bactéria está presente no nosso dia a dia. Seja ela de forma positiva, né? Nos auxiliando na nossa culinária, tá bom? Nos ajudando na medicina ou até mesmo na sua patogenidade, tá bom? Que é a causa das doenças. Galera, a bactéria, esse ser tão pequenininho, ele está presente convivendo com os seres humanos já há milhares de anos, tá bom? Ela está presente, por exemplo, na microbiota intestinal, no qual ela produz uma vitamina chamada vitamina K, que é importantíssima para o nosso organismo. Ela está presente também em alguns laticínios, ou também na forma maléfica, né, como doenças que dizimaram milhares e milhares de pessoas, tá bom? Ao decorrer da civilização. Então, é importantíssimo que a gente estude esse ser tão pequenininho, tá? Porque ainda tem muito a se descobrir sobre elas. Elas podem nos ajudar muito na medicina, em biotecnologia. E quando o ser humano descobriu a bactéria por si só, ela só foi descoberta cerca de 200 a 300 anos atrás, é muito pouco tempo, tá bom? Quando que ela foi descoberta? Quando se teve o desenvolvimento do primeiro microscópio. Lembra lá do Hooke, que foi um inglês, que o pai dele era oculista, e ele utilizou as lentes de seu pai para observar a cortiça, que era uma casca de uma árvore. Ele percebeu algumas células. Essas células eram células vegetais. Célula em latim significa como se fosse uma célula de abelha, de mel, tá? Então, a partir dali se teve o aprimoramento do microscópio e eles puderam observar e nomear essa estrutura, esse animalzinho, esse ser chamado bactéria, tá bom? Antes disso, não se tinha o conhecimento de sua estrutura, só que era um ser patógeno. Bom, as utilidades das bactérias. As bactérias, elas podem atuar como decompositoras e também participar de diferentes etapas do ciclo do nitrogênio. Bom, as decompositoras são aquelas bactérias que ajudam na decomposição do matéria orgânica, por exemplo, como lixo, as folhas na serrapilheira de uma floresta. O que seria uma serrapilheira? É aquela vegetação cheia de galhos, folhas e frutos que fica no solo. Ali está um grande processo de decomposição. Aquela matéria orgânica que é decomposta, ela é absorvida novamente pelo solo, pelas raízes, e ela volta para o ciclo. A serrapilheira, então, é aquele matinho que fica no solo da floresta, tá? Então, essas bactérias têm uma grande importância para fazer a ciclagem desse material, fazer esse material voltar para o ecossistema e também participar do ciclo do nitrogênio, por exemplo, que é o processo em que o nitrogênio atmosférico, ele é, como que eu posso dizer, ele é fixado no solo, tá? Mas ele ainda não pode ser absorvido pelas plantas. Então, o que acontece? As bactérias, elas acabam sintetizando esse nitrogênio em outro tipo de substâncias, como nitrato, como amônia, por exemplo, tá? Então, provavelmente vocês vão estudar isso em química, beleza? Mas é um processo de fixação de nitrogênio no solo. Algumas bactérias bem específicas realizam essa ação. Bom, outra utilidade das bactérias, galera, elas são utilizadas na elaboração de diversos produtos, devido a certos tipos de fermentação em que elas realizam, tá? Como, por exemplo, elas são utilizadas na fabricação de pães, na fermentação dos pães, na produção de queijos, de iogurtes, tá? E também na produção de vinhos, por exemplo, tá? Beleza? Bom, alguns exemplos também que eu trouxe aqui no slide. A produção de vinagre.
que é utilizado bactérias do gênero Acetobacter, tá? Elas são capazes de produzir, galera, o ácido acético por meio da fermentação acética, beleza? O que seria isso? É a quebra de glicose, beleza? E produção de ácido acético, tá? Outro exemplo também é a produção de derivados de leite, a partir das bactérias do gênero Lactobacillus. Esses lactobacilos que vêm em vários produtos que passam em propaganda de TV, vende no mercado e tudo, tá? Eles realizam fermentação láctea, que produz o ácido lácteo, beleza? Então, elas também têm grande importância alimentícia. Bom, outra grande importância das bactérias. Muitas das bactérias, galera, elas fazem parte da microbiota intestinal natural. O que seria, galera? Essa microbiota natural que o ser humano possui dentro do seu intestino são bactérias boas, tá? Elas vivem num processo de simbiose. O que seria um processo de simbiose? É que elas só sobrevivem dentro de um ecossistema próprio ali dentro do intestino, tá? Elas fornecem para o organismo humano algumas vitaminas, como do complexo B e mais principalmente a vitamina K, beleza? Essa vitamina K, ela é quase 100% absorvida só pelas bactérias, tá? É muito difícil encontrar outra fonte dessa vitamina na natureza para o ser humano. Também elas têm grande importância porque elas podem competir com outros tipos de bactérias que o ser humano acaba ingerindo. E isso evita o aparecimento de infecções no organismo, beleza? Então essas bactérias, elas matam as bactérias más, tá? Quando, por exemplo, o ser humano tem uma diarreia ou alguma sangue em fezes, por exemplo, pode ser um exemplo de inflamação causada por bactérias más, tá? Então é bom vocês tomarem cuidado, regular a sua alimentação com fibras e tudo mais. Bom, outra utilização das bactérias. Elas também são utilizadas para controle biológico. É isso mesmo, tá? Controle biológico são quando você utiliza um tipo de ser vivo para combater outro tipo de ser vivo nocivo a algum tipo de cultura. No caso, ela pode ser cultura de planta ou criação de algum animal, beleza? Um exemplo é o Bacillus thuringiensis, tá? Que é utilizado, beleza? Ele infecta a larva de certos insetos que prejudiciais à agricultura, beleza? Aqui, ó, aqui eu trouxe uma figura sobre o manejo biológico de doenças foliares, beleza? Através de bactérias benéficas. No caso, ó, essa primeira plaquinha aqui é antibiose contra o fungo fitopatogênico, beleza? No caso, essa é a bactéria utilizada para matar uma outra bactéria que infecta, se é fitopatogênico, ele infecta plantas, tá? Fito é plantas. E aqui, antibiose contra a bactéria fitopatogênica, no caso é outra bactéria também, é Ralstonia solani, beleza? No caso, essas duas bactérias aqui, elas atuam no controle biológico, beleza? Vocês só precisam entender que essa bactéria ela atua para destruir outro tipo de patogênico, beleza? Também podem ser utilizadas para infectar larvas de insetos, beleza? Ou matar ervas daninhas. Outras utilidades das bactérias, galera, elas são utilizadas atualmente em grande escala na engenharia genética. O que seria engenharia genética? É quando você modifica o material genético de uma bactéria e ela é programada para produzir um certo tipo de produto para você, beleza? No caso, para o ser humano. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de substâncias que são produzidas em interesse comercial e interesse de saúde. Como, por exemplo, galera, ó, algumas bactérias, elas podem ser modificadas de forma transgênica, tá? Para produzir, como por exemplo, hormônios de crescimento e insulina em humanos, tá? Como que acontece essa modificação?
se pega um gene humano que produz uma determinada proteína, se mistura com o plasmídio de uma bactéria, tem essa recombinação, plasmídio recombinante, fica formado, se coloca novamente o plasmídio dentro da bactéria e esse plasmídio vai ser responsável por produzir as proteínas desejadas para o homem, beleza? Aí essas proteínas humanas, elas vão ser processadas e concentradas para a produção de remédios, tá? Ou qualquer fim comercial que seja. Bom, e as bactérias, elas também podem ter um papel de nocividade para o ser humano, tá? Como por exemplo o que? Algumas espécies, elas são responsáveis por parasitar plantas, causando sérios prejuízos. É isso mesmo, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe uma foto de uma bactéria que ela infecta as folhas de pimentão. O que acontece? É chamado de mancha branca, tá? Essa bactéria ela vai causando manchas na folha do pimentão e diminui a produtividade ou até matando a planta. Bom, outras bactérias, elas também são responsáveis pela deteriorização, tá, de alimentos, beleza? E essa deteriorização, ela pode causar a morte e adoecimento de muitas pessoas, tá bom? É bem perigoso isso. Bom, algumas espécies de bactérias também, elas são responsáveis, por exemplo, por várias doenças que acometem a população, tá? Algumas delas são bem graves, tá? Que acometem os humanos, como eu tinha dito, e também alguns animais e plantas, tá? Aqui eu trouxe, por exemplo, a tuberculose, o tétano, a cólera, tá? A difteria, a leptospirose, a hanseníase, coqueluche, peste negra, sífilis, gonorreia, botulismo e a meningite. Essas de forma bem geral. Mas no livrinho de vocês, na página 10, tem uma tabelinha com várias bacterioses, tá? Que são doenças produzidas por bactérias. Não deixem de olhar, tá na página 10, tá bom? Bom, galera, essas bactérias nocivas, elas causam todo ano milhares de mortes, tá? Muitas delas são causadas pelo quê? Falta de saneamento básico das populações, precariedade do sistema de abastecimento de água, alimentos contaminados, tá? Então, é muito importante que se tenha um investimento em políticas públicas, né? Para que possa oferecer melhores condições de vida para os moradores, para as pessoas, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe uma plaquinha. Essa plaquinha, ela possui um caldo nutritivo. Esse caldo nutritivo, ele é responsável por quê? Aqui você pega tipo um cotonete, tá? Esse cotonete é chamado suave. Você esfrega numa superfície, como por exemplo o que eles estão fazendo com Covid-19. Enfia dentro do nariz da pessoa, faz um esfregaço lá dentro, tá? Lá no fundo mesmo, a região nasal, e esfrega esse cotonete, esse suave, nessa solução nutritiva, e vai ter o crescimento das culturas bacterianas, tá? Aí você vai saber se essa bactéria, pela cultura, qual bactéria é e qual antibiótico que você vai utilizar para matar ela, tá bom? Bom, galera, a aula de hoje é isso mesmo, tá? Não deixo de dar uma lida também na apostila. Isso tudo eu tirei da página 9 e da página 10 do terceiro capítulo de vocês, tá bom? Eu vou deixar mais informações lá no meu Bernoulli, na plataforma de vocês. E não deixem de estudar, tá bom, galera? Fique com Deus e até a próxima.